3, 2. Olá a todos, sou Edris Pinal, coordenador da Escola Técnica SEAP. Estou aqui para apresentar o nosso SEAPcast. E para isso estamos convidando aqui o nosso professor Luiz Alves, diretor de comunicação da Bracopel. Professor Joselito Bordu, perito em instalações elétricas, membro do comitê ABNT 5410 e diretor técnico da Bracopel. Como também o coronel Marconi, Edson Marconi de Almeida, especialista em atendimento pré-hospitalar. Eu gostaria de convidar o professor Luiz para que pudesse fazer alguns comentários em relação ao carregador do celular. Existem alguns tópicos, professor Luiz, que dizem que o carregador do celular dá choque, que o carregador do celular mata, e aí a gente precisa saber até onde a realidade existe dentro desse processo. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui de bancada, meu coronel. Bom dia. Colega Joselito Bordu, eu sou coordenador do SEAP. Gente, até agora, me permite até quebrar um pouco do gelo, eu não vi nenhum processo em relação ao carregador do celular. O carregador do celular não foi preso, nenhum carregador do celular foi preso por conta que matou alguém. Né? Isso é verdade. É verdade? Vamos lá. Vamos ser mais. A gente está falando isso aqui para a gente poder entender a dinâmica da coisa. O que ele mata é o mau uso do carregador. Né? Diga-se de passagem, o carregador levou uma queda, sofreu um dano, o camarada vai lá, pega um esparadrapo com a fita isolante, vai e coloca. Aquela parte que tem a parte que é a parte de elétrica, né? Fica exposto, o camarada com, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que é preguiça não, né? Vamos dizer assim, vai fazer um improviso técnico, né? Porque não quer comprar um carregador original, vai lá e pega uma fitazinha isolante, coloca, não, está funcionando, tudo bem, e começa a utilizar. Aí acontece que o pessoal começa a fazer isso como uma dinâmica de forma geral. Tá aqui. Costumo de falar normal, enfim. Então, o que é que acontece, professor? Existe essa dinâmica, a gente chama de doutrina da coisa, né? Então, o pessoal já se acostumou a fazer isso, né? E a gente tem visto aí os dados estatísticos que mostram, né? A incidência desses incidentes, isso tem ocorrido por diversas vezes, né? Inclusive crianças, a gente estava discutindo antes de vir para cá, o coronel falando aqui também, falando sobre a respeito, crianças que a pessoa deixa o carregador lá numa tomada mal dimensionada, né? Às vezes não faz conforme o que diz as normas, né? E a criança vai lá, tem um contato com esse carregador que já foi danificado, leva o choque para ele e foi o carregador. O carregador não tem um advogado de defesa, ninguém defende tudo mais, o bichinho vai ser punido por isso aí. Aí, carregador mata? Não, o que mata é o mau uso do equipamento em si. E, diga-se de passagem, o usuário não lê o manual do celular, isso é um fato. Isso é estatística. A gente fizemos até algumas... inquirimos algumas pessoas, né? Você já leu o manual do seu celular? Não, eu só sei que liga e tudo mais, mas tem umas partes lá que diz o uso, né? Quando deve carregar o celular, qual percentual, tudo mais. Para isso foi feito um manual de instrução para que Não, possa ser usado corretamente. Todo doméstico tem isso. Inclusive, acho que essa xícara também tem um manual. Não sei se tem um manual, não, essa xícara. É verdade. Professor Joselito, em relação ao carregador original ou um carregador que a gente compra sem ser o original, qual o risco que isso pode trazer hoje tanto para o aparelho, o telefone celular, como para as pessoas que vão manusear esse equipamento? Bem, bom dia a todos. Essa questão do carregador original e do carregador alternativo é bem pertinente. Mas antes eu gostaria de deixar claro que o problema da falta de cuidado com as normas técnicas na questão da instalação elétrica é o principal vilão de tudo. As pessoas não têm uma instalação elétrica decente com os dispositivos de proteção adequados. Então, quando eu já começo errado, a tendência é que todo o resto vá acontecer também de forma errada. Em relação aos carregadores originais, estatisticamente não se tem nenhum relato de acidentes, de sobrecarga, sobretensão ou qualquer outra coisa dessa natureza que venha a gerar um acidente comprovado.
mas nós sabemos que os carregadores alternativos, eles são baratos e eles têm uma tecnologia que não são adequadas, muitas vezes não tem uma proteção elétrica, porque o que é o carregador? O carregador é um transformador que pega 220 volts, transforma para 5, geralmente a tensão de saída do carregador é 5 volts, e liga o celular. Mas aquele celular ele está projetado para receber 5 volts. Quando eu coloco um carregador alternativo que foi feito de forma aleatória, muitas vezes numa produção em massa, em caráter de regime de muitas vezes escravidão lá na China, Sim. enfim, faz com que a tensão de saída muitas vezes oscile. E essa oscilação de tensão vai danificando gradativamente a bateria e ela vai apresentando sinais, vai aquecendo e chega um ponto que ela vai causar um acidente. Mas eu entendo, isso tecnicamente falando, que o carregador original dificilmente vai gerar um problema no celular a ponto de vir a causar um choque elétrico. Mas os carregadores alternativos, por sua vez, têm uma condição mais favorável para que o acidente aconteça. Na verdade, a gente precisa estar atento a todas essas informações. E aí eu gostaria de perguntar ao Coronel Marcondes, que é especialista em atendimento pré-hospitalar, no caso, Coronel, de um choque elétrico, seja com um carregador do telefone ou diretamente numa tomada, o que deve ser feito? De que forma a gente pode prevenir e, no caso do choque, como a gente proceder? Maravilha. Vamos lá. É interessante que a gente faça um preâmbulo com relação a essas estruturas, pela fala já dos dois professores, que são doutores na área, que existem, se a gente imaginar, né, duas áreas. Existe uma área que é vinculada àquilo que eu acredito, né, que são as crenças das pessoas. Eu acredito que o meu celular não vai dar problema. Eu acredito que esse carregador não vai dar problema. Existe uma verdade sobre aquilo ali, em função de dados técnicos que são da fabricação, da fiação, tudinho. E existe uma informação que se cruza entre os dois, que seria exatamente uma área de intersecção que está vinculada ao conhecimento. O que é que eu conheço hoje de informações que me leva a crer que o equipamento, como carregador, dá um choque, né? Leva à morte de alguém ou não leva à morte de alguém. Se a gente levantar informações, então é conhecimento que a gente está levantando, no Brasil, segundo dados até da Bracopel, no ano passado nós tivemos 853 853 acidentes vinculados ao choque elétrico. Dos 853 acidentes vinculados ao choque elétrico, 592 levaram à morte do indivíduo. Então, número representativo. Dos 592, 262 choques ocorreram fora de casa. Então, ocorreu no poste, no trânsito, na elaboração de qualquer serviço vinculado à parte elétrica fora do ambiente doméstico, né, na empresa ou outra estrutura. E eu tenho uma parte representativa, claro, um pouco mais do que 50% dentro de casa. Somente nesse foco aqui a gente já diminui o espectro de pessoas que poderiam ser cometidas de choque elétrico. Em casa, eu não estou dizendo que não é perigoso, é extremamente perigoso, deve ser atento com relação a isso aí. Dentro de casa, quantas desses choques elétricos são vinculados a pessoas que manipularam, um usuário que manipulou um carregador de choque elétrico, um carregador de celular, e levou um choque elétrico decorrente disso? É algo inexpressivo. Salvo engano, a ordem de 24 pessoas aconteceu de receber um choque elétrico em um ano. E aí a gente vai verificar, dentro dessas 24 pessoas, quantos carregadores eram carregadores originais. Por que a gente ressalva a questão do carregador original? Porque o carregador original, eu tenho uma empresa por trás que assegura que, tendo um problema, ela é responsável. Quando a gente compra um carregador que não é original, um carregador paralelo, existe uma empresa desconhecida por trás que fez aquele equipamento e a gente não sabe se obedeceu realmente os critérios técnicos para a confecção. Ademais, tem que observar aqui, o carregador ele tem um sistema de isolamento que, se foi danificado, comprometeu a segurança do equipamento. Então, muitas vezes acontece, especialmente em equipamentos um pouco mais caros, como, por exemplo, a pessoa dispõe de um iPhone, um equipamento que o carregador ele é mais caro. Então, comprometeu o fio, o isolamento do fio. Aí, o que a pessoa faz? Pega uma fita isolante e passa. Carregou.
Para a pessoa, aquilo está ok, e não está. Porque ocorreu um comprometimento de isolamento. Aí a pessoa vai dormir e deixou carregando. E ocorreu que, em função de uma variação de corrente elétrica, em função de uma bateria que esquentou um pouco a mais, que não deveria, já tinha comprometimento da bateria, ou do equipamento, ocorreu um curto-circuito e ocorreu um incêndio decorrente disso ali. A culpa é do equipamento? Não. O equipamento, ele, até o momento que estava íntegro, ele estava em pleno funcionamento. A culpa, na realidade, é que o cabo foi comprometido e não foi feita a troca. A culpa é do usuário. Então, o usuário, na realidade, precisa prestar atenção que é necessário observar os critérios técnicos estabelecidos para o uso daquele equipamento. E entra, então, na área de conhecimento. Então, quando a gente faz a parte de conhecimento, aí agora a gente entra na sua pergunta. Ó, se a pessoa não adotou as medidas de segurança, ocorreu um choque elétrico e a pessoa foi acometida no choque elétrico. Então, a gente agora vamos para, novamente, a área técnica, né? Se a gente imaginar que a pessoa recebendo a resistência da pele humana é na ordem de 10 mil, 100 mil ohms, e se tiver molhada a pele, então a pessoa saiu do banho, ou está com o pé no chão úmido, né? Piso molhado, e aí a pessoa diminui a resistência para até 500 ohms. Então a probabilidade da pessoa receber um choque elétrico com repercussão é muito grande. A pessoa tocou na geladeira, está formigando, formigou, porque a corrente, na realidade, que passou pelo organismo da pessoa, ainda está no limite da resistência do corpo humano, que é, né, sendo de 1 mA até 10 mA, esse formigamento vai ser perceptível. Então a gente percebeu que, opa, tem vazamento e corrente elétrica na geladeira, no carregador, onde quer que seja. O que é necessário? Chamar um profissional para verificar o que está acontecendo. Então, aquele equipamento, ele tem algum problema que precisa ser investigado por um profissional. Chama um profissional para verificar. De 10 a 20 miliamperes, nós temos uma situação já um pouco mais diferenciada, porque pode ocorrer contratura muscular. A contratura muscular fará com que a gente tenha a sensação realmente do choque, né? Não só o formigamento, mas a contratura, causando dor no organismo. Essa situação ainda não é repercussão do risco de morte, mas existiu uma liberação de corrente elétrica um pouco maior. Mas se a gente imaginar que a pessoa estava num piso úmido, ou estava molhado, um indivíduo todo molhado, saiu do banheiro, usou um secador, e tem comprometimento do sistema de isolamento do equipamento, como a quantidade da resistência da pele diminuiu bastante, existe a possibilidade realmente de ter um choque elétrico com uma liberação de corrente elétrica passando pelo corpo acima de 20 mA. Isso repercute o quê? Uma possível parada cardiorrespiratória, uma fibrilação ventricular e uma parada cardiorrespiratória. É o principal mecanismo. Ó, a pessoa estava envolvida com eletricidade. Do nada, ocorreu um choque elétrico, caída ao sono. Primeira ação é eliminar a fonte de energia. Então, tem que ir no quadro disjuntor, desligar o disjuntor, no quadro de energia, desligar a fonte de energia e automaticamente ter condição de verificar, assistir a pessoa que está sentada, né, que recebeu o choque elétrico. Tem certeza que está desligado o disjuntor. Aí agora eu vou me aproximar da pessoa. Se ela tiver em contato com qualquer equipamento elétrico ou fiação, precisa ser afastado aquele elemento que até então, teoricamente, estaria energizado. Por que eu digo que até então possivelmente estaria energizado? Porque eu desliguei o disjuntor. Mas isso quer dizer que tem certeza e garantia que não tem mais nenhuma corrente elétrica passando por aquele organismo? Não, por um único motivo. Porque o brasileiro é típico amante de gambiarra, de gato, né? Então, às vezes, tem uma fiação clandestina que está alimentando aquela fiação ainda. Então, é interessante afastar o organismo, seja utilizando material que não conduz a eletricidade facilmente, como um cabo de vassoura seco, afasta a fiação, afasta aquele equipamento para ter certamente acesso à pessoa desfalecida lá de forma segura. E aí ele agora vai checar os passos para a manutenção da vida. É necessário checar o quê? Veja, o organismo humano para estar vivo é necessário ter uma oxigenação cerebral. Oxigênio e glicose são dois elementos essenciais para a vida do ser humano, oxigênio e glicose. Então tem que ter sangue circulante para levar o oxigênio, para levar a glicose. Oxigênio mais glicose gera ATP, que gera energia, então, para o organismo humano.
manutenção da vida. É cérebro, precisa ser oxigenado. Então, veja, se a pessoa, cheguei lá, ela não está respirando, já falta a questão vinculada à oxigenação. A ausência de respiração indica a ausência de batimentos cardíacos no protocolo atual. Então, não tem oxigenação, não tem batimentos cardíacos, não tem oxigenação cerebral. Então, a partir daquele ponto, se conta um flash de tempo para levar, possivelmente, a pessoa a risco de não mais voltar à vida, né? De não mais ter condição de sobrevivência. Disse que a cada minuto que passa, a pessoa perde 10% de chance de sobrevivência. Então, significa dizer que eu tenho que agir rápido. Checa a respiração, não está respirando, mande ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 93. Porque precisa de uma assistência mais adequada. E inicia um procedimento de reanimação cardiopulmonar. Então, localiza o mamilo, no meio do peito tem um osso externo, inicia o procedimento de massagem cardíaca se a pessoa não estiver respirando. Se ela estiver respirando, não. O procedimento não é esse. Aí a gente vai adotar outra medida. Mas o mais preocupante nesse caso é se ela tiver realmente uma parada cardiorrespiratória. A reanimação é necessária. A manutenção, e é dito, num caso de fibrilação ventricular, se a pessoa inicia precocemente o procedimento de reanimação cardiopulmonar ou de desfibrilação, a probabilidade da pessoa voltar é na ordem de 75%. Então, veja, é muito vantajoso ter no local uma pessoa treinada em primeiros socorros. Então, no ambiente doméstico, eu oriento as pessoas que façam isso, né? Façam cursos de primeiros socorros, seja na CEAP, seja em outras estruturas, né? Que consigam oferecer cursos como esse, e aí depois a gente pode indicar cursos onde tem vinculação com o Corpo de Bombeiros ou com a Universidade também de Pernambuco, que é outra instituição séria com relação a isso, né? Ou até baixe algumas informações, busque essas informações para prestar esse primeiro socorro. Inicie o procedimento de reanimação cardiopulmonar e mantenha a massagem cardíaca até a chegada do Corpo de Bombeiros, porque ele tem que ter sido acionado. A massagem cardíaca iniciada não se para mais. Aquele procedimento de respiração boca a boca não é mais necessário, basta garantir a condição de massagem cardíaca. Nesse caso, a mais extrema, que é o caso da parada cardiorrespiratória, e eu acho que dessa maneira a gente já fez mais ou menos esse tópico da sua pergunta. É verdade. Na realidade, a gente observa essa explanação do Coronel Marconi, tudo isso por mau uso, né, de equipamento. E aí é importante fazer uma prevenção e saber que se a gente não fizer errado, a gente não precisa passar por nenhum desses processos. Eu queria perguntar ao professor Luiz Alves. Uma extensão. Uma grande preocupação também hoje, o pessoal usa extensão, T, e aí liga a televisão, ventiladores, o celular. De que forma a gente pode ver isso, professor, dentro dessa preocupação em relação ao choque elétrico? Interessante sua colocação aí. O senhor falou do T, né? Eu já cheguei em um determinado local, trabalhando numa empresa para fazer uma inspeção predial. Identificamos lá que o pessoal tinha furtado o alfabeto, porque tinha mais T do que o alfabeto. É verdade. Tinha um monte de T. Eu chamei até o síndico, meu filho, alguém furtou o alfabeto, vou prestar queixa, né? Em resumo, existem algumas extensões que tem selo de metro, tem fusívelzinho, né? O famoso filtro de linha. Né? Isso. Mas o que o pessoal faz? Não, porque tem um filtro de linha e bota um T, bota um outro T e sai sobrecarregando aquilo lá. Aí o cabeamento ali é de 2.5, a gente sabe que o cabeamento de 2.5, ele supõe até 21.5 amperes, correto, professor? Então, vamos lá. Aí o cidadão pega, não, e essa extensão aqui eu posso utilizar porque ele tem um filtro de mais, aquele fusível, ele vai entrar em ação, se houver uma sobrecorrente, ele vai disparar ali, ele vai abrir ali para evitar que aconteça um dano. O que o pessoal faz, na maioria das vezes, como o senhor perguntou aí? Vai nesses lugares por aí onde vende aquelas extensões que eu costumo dizer comumente que 10 é R$1, né? Aquelas que não enrolam, né? Que o pessoal costuma utilizar enrolado assim. E coloca lá. Somente no período de festa natalina, que vai chegar daqui uns dias. O pessoal usa muito isso. Não distende ela completa e usa ela enrolada. Quando você liga uma extensão com ela toda enroladinha ali, vai gerar uma resistência, um campo de resistência ali. Vai aquecer e vai dar um problema. O que a gente recomenda?
Extensão, já está dizendo, não é uma extensão, não é uma coisa para usar definitiva, é para usar ali ligeiramente, a gente tirou, guardou. Né? E a gente vê muito isso em prédios habitacionais, casa, o pessoal também faz muito isso em casa. Vai ligar um som, aí na sala não tem, esqueceu de dizer para o eletricista, não colocou no projeto, tem uma tomada, compra uma extensão na frente ali, na barraca de seu Zé que vende, né? R$ 5. E, inclusive, tem muita gente vendendo aí no Metro Shopping da vida, né, Coronel? Extensão, R$ 5, sei o quê. Eu peguei uma vez, o cara jogou na minha mão, e fui lá olhar se tinha em metro. Não, eu não vou mentir, eu olhei, discretamente olhei assim. Rapaz, não, veja aí, me ajuda a pegar a mercadoria. Aí eu olhei, não tem, eu devolvi para ele. Obrigado, querido. Boas vendas. A pessoa do lado disse, não vou não, isso não tem nada. Não sei nem quem foi que testou isso aí. Então, o que acontece? Existe uma falta de responsabilidade desse pessoal que coloca esse produto no mercado. Aí vamos usar um termo técnico na área de perícia. Quando a pessoa pega um negócio desse, coloca no mercado e vende, aí eu faço o jus do que o coronel falou. O camarada ele não está nem aí, ele quer vender aquele produto, ele não está assumindo o risco, ele não quer nem saber. Não tem uma empresa por trás que tem um corpo técnico que testou, que teve o seu da BNT, Responsabilidade que nenhuma. teve método, não tem. Aí essas pessoas compram isso que o barato vai levar para casa, aí vai pôr em risco o seu maior patrimônio, que é a sua família. A família. Aí está lá a criança, aí às vezes as instalações não estão bem conforme, né? A norma da BNT recomenda a instalação de DDRs, DPS. Aí você chega nas casas e pergunta. Eu prestei serviço a CEP um tempo e a gente pegava muitas coisas de laudos quando ia fazer, o pessoal ia fazer queixa. Não, porque deu um curto-circuito, queimou o meu eletrodoméstico, eu vou processar a CELP. Aí, quando o pessoal chegava lá, um disjuntor só para ligar tudo, o aterramento, utilizava o aterramento que às vezes o pessoal da CEP colocava lá, e às vezes chamava um rapaz para fazer a instalação, e o camarada pegava a haste, cortava no meio e botava, não, está aterrado. Não está não, filho, não está protegido não está protegido. A maioria das casas nem tem DR. E o pessoal diz assim, mas para que um DR? Isso é muito caro. Outra vez eu fui fazer uma inspeção, o colega estava comigo, estava conosco lá, a gente comentando, acabado, não vou botar DR aqui não, que DR é caro. Como é que tinha acesso a ele, tinha que conversar com vocês, meu querido, cara, é um caixão, né? Porque a sua família está aqui no risco. Se um filho, um parente, a sogra, vamos usar a sogra como exemplo, né? Que a sogra leva choque, né? Inclusive eu gosto muito da minha. Mas vamos lá. Se levar um choque, meu amigo, você vai perder o sossego, o resto da sua vida, o resto da sua existência nesse planeta aqui. Mamãe levou um choque, viu? Cola e coloca um negócio aí para... Então, aí o cabal só dá ouvido quando acontece aí. O que é que acontece? As extensões hoje, que vendem no mercado paralelo, não tem selo de metro, não passou por teste. A gente recomenda que não faça uso. Né? Coloque a sua família sob proteção de coisas que vá passar segurança, porque se acontecer um dano, você vai culpar quem? Culpe-se a si mesmo, porque colocou uma coisa de mau uso, de má qualidade dentro do seu estabelecimento, dentro do seu patrimônio. A sua família é o seu maior patrimônio. Você tem que cuidar da segurança dela. Isso é um fator determinante. Quando eu faço uso desse negócio, eu vou colocar aqui, porque fulaninho indicou, então eu estou assumindo a responsabilidade. Aí eu estou descumprindo o artigo 132 do Código de Processo Penal. Eu estou colocando as pessoas em risco. E se acontecer um dano, eu vou responder, porque eu sei que aquilo ali causa um dano. Eu estou botando porque baratinho. 10 é R$1, 10 é R$1. Aí vou lá no 10 é R$1. Esse 10 é R$1 depois vai dar um problema na instalação e vou dar trabalho de bombeiro. Pegou fogo. Aí, sei lá, o coronel liga para a viatura, vai chegar lá. Quando vai investigar a situação, foi uma extensão de má qualidade que foi utilizada ali. É complicado. Infelizmente, o que a gente consegue observar em relação às instalações elétricas, por exemplo, em uma reforma, em uma obra, se gasta todo e qualquer dinheiro em todas as partes dessa reforma e esquece a elétrica. Porque, infelizmente, é uma coisa que fica embutida, escondida, e que a gente só vê a luminária. Então, as pessoas compram uma casa, reformam essa casa e transformam em uma empresa. Infelizmente, eles não fazem a estrutura elétrica para receber essa empresa. Então, a casa que tem uma geladeira, uma televisão, um ventilador e um celular, passa a ter 20, 30 computadores, passa a ter uma freezer, passa a ter diversos equipamentos que não existia com o dimensionamento daquela instalação elétrica.
E aí a gente vê que o Corpo de Bombeiros sofre muito por conta disso. Isso é a verdade que estou falando, professor, porque, veja, numa casa, em geral, eu tenho uma casa, a pessoa tem uma condição humilde que a maioria de nós, né? Nós iniciamos nossa vida, né, vinculado a uma família humilde, aí vai crescendo ao longo do tempo, estudando, Sim. que é o único caminho que eu entendo, muita clareza, que faz com que a gente se projete e tenha a condição de progredir um pouco melhor na vida. Então vai fazer seus cursos de técnicos, depois vai fazer os cursos de engenharia, os cursos universitários, vai fazer seus concursos públicos, muitas vezes, que possibilita que a pessoa não fique rica, mas que garanta um pouco mais de tranquilidade. E a casa onde se morava antes, que tinha um ventilador, e foi dimensionado para um ventilador, tá? Eu tenho uma fiação lá de 1.5. Agora que eu estou numa condição um pouco mais favorável, com o calor que existe em nosso estado, a gente coloca um ar-condicionado. De 12 Veja. mil, porque de 9 não vai resolver. E aí De o que 12. acontece? Era um ar-condicionado só e a gente está numa condição um pouco melhor, aí Coloca. tem filho, aí coloca também um ar-condicionado no filho. Mas não tinha fiação lá, então a gente puxa a Faz uma extensão ramificação. do ar-condicionado, que é de um quarto para outro quarto. Né? Então veja, nós dimensionamos, né, ou se dimensionou aquela estrutura para uma residência com uma quantidade de equipamentos específicos. Sim. E depois começou a ampliar a quantidade de equipamentos. Aí chega um determinado momento de frio, né, de inverno, como nós estamos passando, a pessoa tem um filho recém-nascido, a esposa diz, olha, a gente podia botar um chuveiro elétrico. Aí pega lá, na fiação de 1.5 e coloca lá um chuveiro elétrico. Né? E aí aquilo tudo que estava vinculado a 2, 3, numa boa condição, disjuntores, agora começa a verificar que o disjuntor frequentemente começa a disparar. Quando liga o ferro elétrico, mais o chuveiro. Quando liga... Mas veja, a Micro-ondas. gente está superaquecendo aquela Aquele rede. cabeamento. Encabeamento. E o que acontece daqui a pouco? É que no meio da noite, a gente está com calor, aí liga o equipamento lá, né? O ar-condicionado do quarto, o ar-condicionado do outro quarto, aí já tem alguém na sala ainda pernoitando ali, né? Assistindo televisão, aí agora vai liga o micro-ondas, que não tinha, agora tem micro-ondas, e aí sobrecarrega toda a rede e ocorre um curto-circuito, inicia um processo de incêndio dentro daquela edificação, né? Então, vejam, a gente não pode eximir a responsabilidade do usuário. É porque a fiação é ruim? Não, a fiação ela foi dimensionada para aquela estrutura. Quando eu redimensionei, eu tenho que redimensionar a fiação. Eu tenho que redimensionar toda a estrutura. É caro, é caro. É caro. Mas o que é caro? O caro e o barato ele é muito relativo. Eu lembro que há tempo atrás, minha mãe era viva e disse, olha, esse sapato, ele tá tão baratinho, acho que vale a pena levar. E a gente, né, eu era criança, comprou-se o sapato, levou o sapato, com 15 dias o sapato estava rasgando, né, se descosturando. Enquanto isso, um outro sapato, que era um pouco mais caro, era mais caro, talvez não chegasse ao dobro do preço, mas ele resistiu durante 2 anos. O que é caro? É aquele barato que durou pouquíssimo tempo, ou aquele que era um pouco mais caro e durou muito mais tempo. Então, quando a gente leva em consideração a substituição da fiação, redimensionamento da fiação, contratação de um profissional que tenha a função de avaliar aquilo ali, de garantir segurança, o que é mais caro? É trocar uma fiação, redimensionar a fiação, ou ver um ente querido após levar um choque elétrico num caixão sendo transportado, né? E nunca mais nós teremos o convívio daquela pessoa. Por quê? Porque nós nos eximimos da nossa responsabilidade, né? E achar que poderia ficar daquele jeito. Então, a grande orientação que dou para todo mundo mesmo. Olha, seu celular está com fio partido, aquele fio desencapado, aquela estrutura que você já identifica que existe ausência de segurança, troque. Troque. E troque por alguma situação de uma empresa que garanta a você que, se tiver um problema, ela seja responsabilizada. E aí, normalmente, as empresas fabricantes do equipamento, né, são os chamados equipamentos originais.
É verdade. É necessário que a gente adote medidas de correção. E isso passa por nós. Isso passa efetivamente por nós. Professor Joselito Bordu, em relação ao fone de ouvido, a gente usa o equipamento do celular na tomada, às vezes está deitado, o celular está ali numa bancadazinha, no criado mudo, e o cara perde o sono, aí liga lá um fone de ouvido, coloca lá e o telefone está ligado, então a gente tem uma extensão do carregador passando pelo celular, chegando ao fone de ouvido e chegando até a pessoa. De que forma a gente pode entender se isso é certo, se é errado? Bem, para a gente entrar nessa questão do fone de ouvido, e diante de tudo que foi dito aqui, eu gostaria de fazer mais uma pequena explanação Fica à vontade. no seguinte aspecto. A NBR 5410, que fala sobre baixa tensão, ela determina, por norma, que a cada 5 metros de perímetro em área seca se tenha um ponto de tomada. E em área molhada, a cada 3,5 metros de perímetro. Quando uma construtora coloca no seu custo de instalação essa questão, ela vai obedecer a norma, porque ela quer estar dentro de um padrão legal e diminuir o seu custo. Você colocar uma tomada a cada 5 metros não atende hoje a demanda atual de todas as residências no tocante a equipamentos elétricos. Aí vem o uso de extensão, vem o uso do Benjamin, o famoso T. Isso. Tudo isso vai acarretando problema. Outro ponto, eu sempre costumo provocar os profissionais quando eu estou ministrando treinamento em NR10 e perguntando o seguinte: eletricista é profissão? Eles respondem que sim. E a frustração vem quando eu digo que não. Eletricista não é uma profissão. Eletricista é uma ocupação. Existe um Código Brasileiro de Ocupação que determina que o eletricista, o pintor, o marceneiro, o serralheiro não é uma profissão, é uma ocupação. E o que é que isso tem a ver? Quando eu tenho uma ocupação e não tenho uma profissão, eu não tenho um conselho de classe por trás, garantindo que aquele profissional está habilitado para trabalhar e também será punido caso não faça uma coisa correta. As pessoas, de um modo geral, por questão de economia, contratam eletricistas diversos que muitas vezes aprenderam com conhecimentos que foram passados de pai para filho. E esses conhecimentos fazem com que as instalações percam na qualidade da instalação. Então, eu tenho uma norma que determina a cada 5 metros e obriga a utilização dos equipamentos. E quando o cliente é mais cuidadoso, ele chama esse eletricista para povoar o ambiente de tomada. Então, ele sai, como falou bem o coronel, sangrando daquele circuito e colocando mais Diversas tomadas. E isso vai prejudicando. Outra coisa, existe 3 tipos de aterramento: aterramento funcional, aterramento de proteção e aterramento temporário. O aterramento funcional é para garantir que o 220 que nós temos na tomada, ele suba ou diminua. É o que nós chamamos de sobre e subtensão, proveniente de uma flutuação de nêutron. Então, esse aterramento ele tem que ser bem feito. Isso é o aterramento funcional, que é desprezado quando a concessionária obriga e as pessoas colocam qualquer haste naquele aterramento do medidor e muitas vezes uma haste cortada para poder haver economia. Economia no valor. Esse aterramento feito de maneira inadequada vai gerar que a tensão oscile dentro de casa, em todas as residências, subindo ou diminuindo. Então, eu tenho pouca tomada que obriga a instalação de extensões e T. Eu tenho aterramento funcional que garante os 220 e com a ausência desse aterramento, a flutuação do nêutron causa sobretensões. Eu tenho fiação inadequada numa casa e tudo isso está corroborando para o acidente. Chegando na tomada, ao qual eu vou conectar o meu carregador, muitas vezes alternativos, o paralelo, num celular e com um fone de ouvido. A tensão, como foi dito, é 5 volts. E a NR10 ela diz que até 50 volts é tensão de segurança. Então ela garante que a gente não vai ter nenhum problema. Todavia, aqueles 5 volts, eles podem se transformar numa tensão maior. E dependendo do tipo do carregador, ele pode liberar uma tensão acima da permitida, recomendada e adequada e energizar aquele equipamento que, conectado a um fone de ouvido, pode sim trazer um dano à saúde das pessoas. Então, o problema é
Tem um amigo meu que ele diz assim, Nosso Senhor tem cada inquilino, né? Que misericórdia. Esses inquilinos costumam fazer essas coisas erradas. Então, é uma sequência de erros. Se a gente for olhar para as Escrituras, ela diz que quem planta vento colhe tempestade e que um abismo chama outro abismo. Então, quando eu venho uma norma que está sendo remodelada, ao qual eu faço parte do comitê, desde 2014 nós estamos mudando, mas ainda não foi publicada a nova edição. Profissionais que não são bem preparados. Eu digo isso com conhecimento de causa por ter passado 12 anos no Senai e ter passado profissionais que se acham autossuficientes, fechados para o conhecimento e que sabem de tudo e que não querem aprender mais nada. Isso é complicado. Esses profissionais geralmente têm um baixo custo. As pessoas, para economizar, contratam esses profissionais que não fazem um aterramento adequado, que não observam o dimensionamento correto do condutor, não coloca o DR. Se você tem uma casa feita de forma correta, você pode ter um carregador alternativo que vai gerar um problema, mas a sua instalação ela vai disparar, ela vai desligar, ela vai te proteger. Mas se você não tem uma instalação correta, se você botar um carregador, melhor que seja, porque nós sabemos também que menino novo também morre, como diz o ditado. Então, não existe nada 100% seguro. O que é que vai determinar o acidente através de um celular, de uma bateria que vai aquecer, de um fone de ouvido que vai deixar uma tensão passar? É a instalação elétrica. Se eu tiver uma instalação elétrica bem dimensionada, correta e feita da maneira adequada, mesmo que você coloque, na hora que der o problema, antes da pessoa morrer do choque, o dispositivo dispara e protege. Mas se eu tenho uma instalação ruim, precária, sem proteção nenhuma, ali eu vou ter uma possibilidade muito grande nos carregadores alternativos e mesmo que um original venha dar problema, também a pessoa vai ser vítima de um choque porque não tem uma instalação elétrica adequada. Então é um problema muito mais de educação e conscientização na hora da contratação do profissional do que qualquer outra coisa. As pessoas, quando contratam, não procuram ver se o profissional tem condições ou não. Eu tentei prospectar na América, fui para os Estados Unidos para tentar abrir uma empresa e lá é totalmente diferente. Os eletricistas, eles têm uma licença e têm uma responsabilidade civil e criminal atrelada a eles. Aqui não existe essa responsabilidade. O eletricista faz uma besteira, ele vai embora e ninguém sabe onde é que vai encontrar. Se o profissional ele é um técnico ou um engenheiro e ele emite uma TRT ou uma ART para o cliente, ele não vai fazer uma coisa errada porque o nome dele está vinculado e a responsabilidade está atrelada. Tem um conselho por trás dele. Tem um conselho por trás. E ele pode responder criminalmente se houver o dano, vamos dizer assim. Inclusive, com base no que o professor falou aí, eu estudo perícia, os colegas sabem, o artigo 927 do Código de Processo Civil diz assim, que aquele que causou dano é responsável por repará-lo. Eu cheguei até um colega nosso que foi fazer um determinado serviço, num determinado local aí, não, porque lá eu usei um cabo de 2,5 e estava no caderno técnico. Inclusive, até o amigo fez um laudo uma vez de um empresarial que pegou fogo um ar-condicionado. Sim. Acho que tu lembra, né? E quando ele pede o prontuário, o cara não sabe nem o que é o PIE, o prontuário de instalações elétricas. Os colegas do bombeiro, o coronel tá aqui que não me deixa mentir, a gente tem tido problema com alguns condomínios quando vai renovar a VCB. Ele quer que o engenheiro técnico emita a RT e dizer que está conforme. O colega do bombeiro vai chegar lá e vai pedir a documentação técnica. Quando olha lá, não, está desconforme. Mas não funciona dessa forma. É interessante essa sua citação aí, professor. Seria interessante se isso também se aplicasse aqui no Brasil, mas infelizmente não tem. É aquele barato que sai caro, como o coronel falou. Né? O contrato fulaninho, que o fulaninho ele faz por X, por X. Mas quando dá o problema, cadê esse camarada? Some, desaparece, não tem um documento técnico que responsabiliza ninguém. Aí quando é uma construtora, o engenheiro ali está em casa, o telefone toca, ó, pegou fogo, centro de medição. E aí, quando chega lá... se defende perante a justiça alegando não conhecer a lei. Isso não é defesa diante de um juiz.
Nós temos as normas regulamentadoras, as NRs, que são leis federais que devem ser cumpridas, inclusive o item 10.2.4, que vai da linha A à linha G, obriga o prontuário de instalações elétricas. Nós temos as normas técnicas, que não é do governo, é da sociedade, e ela tem um caráter orientativo, mas no caso da NR10, que ela tem 14 itens, 99 subitens, ele diz logo no item 10.1.2, essa norma se aplica nas fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção, e também trabalhos realizados nas proximidades. Aí vem a cereja do bolo. E deve atender às normas técnicas nacionais vigentes e, na ausência ou omissão dessas, as internacionais cabíveis. Então, hoje, não se justifica você fazer uma instalação que não seja baseada numa norma técnica. Quando eu inicio o treinamento de NR10 para os técnicos, os eletricistas, eu pergunto, cite uma norma da NBR que você conhece, que você compartilha no seu dia a dia fazendo suas instalações. Ninguém sabe, não sabe. Mas está lá o dia a dia. Eu digo como é que você faz a instalação, porque você aprendeu por osmose, você aprendeu conhecimento empírico de pai para filho, foi passando, enfim. Mas não tem um embasamento técnico. E aí vira a bagunça que vira e a quantidade de acidentes aí vai culpar, geralmente, os carregadores. Aí cria-se esse pânico generalizado de que carregador mata. O que mata é você ser irresponsável com a sua instalação elétrica, não fazendo de acordo com a norma técnica, e aí você vai querer arrumar um Cristo para ser crucificado. Nesse caso é o carregador. Eu não sei entender. Que até para trás, né, nas suas posições, dizendo que a qualidade dos profissionais que prestam esse tipo de serviço, né, é só, fulano é eletricista. Qual foi a qualificação que ele teve? Onde foi que ele fez a formação dele? Eu lembro que uma das vezes que eu fui dar uma palestra, tá, sobre primeiros socorros, no caso de choque elétrico. Aí estava aquele murmurio na turma lá. Aí eles pergunta. Professor, no caso da pessoa tá com fio lá, como é que a pessoa vai saber se tá dando choque ou não? É pegando dessa forma o fio ou pegando dessa forma, né? Tocando com a mão nas costas ou pegando assim? E realmente eu me espantei com a pergunta. Ó, pegando assim ou pegando assim, vai dar choque de qualquer jeito. Aí o que colocar? A gente pega a chave teste e coloca. Se acender, é porque está energizado, então a gente não pega. Isso. Né? Só quando está apagadozinho lá, né, e eu tenho confiança na minha chave teste lá, é que eu sei que está desenergizado, e aí há a condição de manipular aquela fiação. Então verifica o nível de pergunta que o aluno, né, que na realidade não eram alunos, eram profissionais que trabalham com eletricidade, que estavam fazendo uma certificação para validar o conhecimento que ele já trazia. Tecnicamente, o que eu estou falando? Eram pessoas que já faziam o trabalho de eletricista, mas eles precisavam me certificar, porque eu sou eletricista. Então, existia uma instituição escolar de ensino que estava qualificando esses profissionais, essas pessoas que já labutavam com a parte da eletricidade, e para dizer assim, olha, agora você tem uma certificação, alguma coisa que dera informações adicionais para a pessoa, mas só que o que acontece com uma pessoa que já vem com a carga de informações são os vícios. Né? É muito fácil a gente pegar uma criança que não tem qualquer conhecimento de nada, uma pessoa que chega com 100 informações e a gente construir com ela o conhecimento. E dimensionar agora que a estrutura tem que ser feita dessa forma, o aprendizado foi construído, consolidado. Uma outra coisa é alguém que já faz de uma forma errada e a gente desfazer o erro e refazer o procedimento. É exatamente aquela situação. A parede está troncha. Qual lógico? É derrubar e começar do zero. Ninguém quer fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Mete massa aqui, vai ficar uma parede muito mais grossa, né? Eu fiz edificações também, então tá fora do prumo lá, o cara meteu massa, gasta muito mais. E assim, para tentar encobrir um negócio que está falho. Então, na realidade, o correto era derrubar e começar do zero. Então, exatamente, a pessoa já vem com um vício, com conhecimento errado. Para desfazer esse conhecimento, implementar um novo conhecimento, é muito complicado. Eu entendo que a pessoa só aprende na prática. Existem várias fases de conhecimento.
Mas o que efetivamente faz com que você diga que você aprendeu é porque você repetiu, refez, e até que fique mecânico o procedimento. Se a gente repete, certo, a gente sempre vai fazer certo. A gente repete o erro, a gente termina fazendo, imaginando que está certo, muitas vezes por falta de conhecimento. E acreditando que o errado Que o errado está certo, acreditando que o errado está certo. Então, por isso que é preciso buscar também escolas certas. Escolas sérias, né? Sérias. Aí, assim, não quero fazer o comercial, e já fazendo comercial, É né? verdade. Da nossa CEAP. CEAP, busque escolas que você tenha certeza que eu tenho a formação adequada. Veja, se existe algum profissional que eu conheço, os dois eu estou conhecendo agora há pouco, né? Mas tem um profissional que eu conheço, que eu coloco minha mão no fogo, eu disse, pô, esse cara é bom, é o professor Edrísio. Né? Ele é a pessoa que, quando eu tenho problema, eu busco. Então, se eu tenho uma escola que tem um professor do gabarito do professor Edrísio, na coordenação, meu amigo, ele é bom. Ele é bom. Professor, eu queria somente, assim, fazer essa menção elogiando ao senhor, porque o senhor merece, tem todo o meu respeito, né? E entendo que não foi à toa que o senhor está à frente da coordenação. Então, tenho certeza absoluta que trazer os profissionais que o senhor trouxe aqui para conversar a respeito da temática é porque existe uma preocupação séria da instituição e do senhor com relação ao conhecimento que está sendo passado para esses jovens. E é importante essa preocupação porque a gente sabe que o nosso futuro depende, na realidade, do que nós estamos semeando hoje. Ninguém colhe, né, se não semear. Então é necessário fazer uma colheita correta num terreno fértil, que está sendo ofertado para a gente um terreno fértil, para que tenhamos frutos decentes no amanhã. Eu só tenho a agradecer ao Coronel Marconi, mas quero dizer a ele que o mérito ele é dado a quem tem. Mas, na realidade, eu só faço o que eu aprendi e faço da forma correta. Aí, quando a gente faz da forma correta, a coisa tem uma tendência a funcionar. Na nossa escola CEAP, nós temos o curso técnico em eletrotécnica. Então, eu recebo aí diversas pessoas querendo se matricular. E eles chegam e dizem assim, olha, eu já trabalho 5 anos, 6 anos, e eu não preciso aprender mais nada, eu quero o certificado. Aí eu digo assim, a maneira que você tem de receber o seu diploma é estudando. Porque eu sou o coordenador do curso, mas todo dia aprendo. Eu trago um professor aqui para dar uma aula que ele vai falar uma coisa que eu não conheço. Tem um aluno que vem aqui que vai falar de alguma coisa que eu não conheço. Então, todo dia a gente sai de casa e aprende. Então, eu não posso chegar em uma instituição e dizer que sei de tudo e quero um certificado. Mas esses são os eletricistas. Essas são as pessoas que aprenderam em uma obra, que aprenderam como pedreiro. Eles acham que sabem fazer. E um profissional habilitado, existe o CRT, que é o setor, é o órgão responsável para que possa habilitar o eletrotécnico. Após o curso e a certificação, ele tem que entrar com um pedido de registro e, a partir daí, ele passa a ser um profissional habilitado. Esse é responsável para fazer o serviço efetivamente correto. E é isso que a gente precisa hoje. Porque eletricistas eu encontro diversos. Eu estava na minha casa numa época dessa e chegou uma pessoa e disse que a Celco cortou a luz dele. E queria que eu subisse no poste para ligar a luz dele. Aí eu disse, olha, eu, quando estudei e me formei no meu curso técnico, eu aprendi que o poste é com a Celco. E que o profissional na hora de elétrica, ele é de dentro do muro para dentro. Do muro para fora é Celco. Não, rapaz, mas eu sou eletricista, amigo, mas eu não vou subir no seu poste. E o cara saiu chateado e foi embora. Pouco tempo depois ele voltou e disse assim, tu tem como me emprestar um alicate? Aí eu me preocupei, eu disse, pra que você quer alicate? Ele disse, tem um bebo ali que disse que se eu desse R$10 ele subia e ligava. Aí eu disse, olha, eu tenho um alicate, mas também não vou lhe emprestar. Porque você é responsável por qualquer dano que essa pessoa venha sofrer ao subir no poste. A pessoa ficou muito chateada, foi embora e arrumaram o alicate e o bebo subiu e ligou. Mas em questão elétrica, eu digo o seguinte, que muitas vezes a elétrica errada, ela funciona. Eu faço uma instalação elétrica que tem um disjuntor e eu preciso colocar aquele disjuntor no fase. E aí eu deixo o fase ligado e coloco ele no neutro. Vai funcionar? Vai. Do mesmo jeito. Mas vai estar errado. Isso. Na hora de trocar uma lâmpada, na hora de manusear uma tomada, quando eu desligar o disjuntor, o fase
vai estar ligado lá operando 100%. Então, a responsabilidade é de quem faz. E hoje a nossa escola técnica, SEB, ela tem essa preocupação de exercer essa função do aprendizado, de mostrar ao aluno o que é a realidade, o que é que tem que ser feito. E a partir daí a gente tem alunos com excelência para que eles possam exercer a função e evitar de colocar uma tomada errada, de subir num poste para ligar uma luz de alguém que foi cortado. E a partir daí a gente tem diversos procedimentos da forma correta através da BNT 5410. Com base até no que você falou, me permite até agora fazer um comentário aqui. Eu gosto sempre de andar com meus livros de cabeceira. Aí veja o que é que dá 532. Aquele que expor. Aí veja só, isso aqui, ó. Quando uma pessoa vai fazer uma gambiarra assim, quando expõe alguém ao risco, significa criar uma situação e colocar a pessoa no risco, dano ou coisa do tipo, né? Trata-se de uma ação livre, admite que qualquer forma de execução, como, por exemplo, abarroar um carro, deixar uma pessoa lá, aí eu vou trazer para um lado de cá, né? Vamos supor, o cidadão vai fazer uma preaca em casa, o famoso gambiarra. O famoso gato, né? É. A Celso chegou lá, cortou o camarada, fulaninho, como o senhor falou aí. Fulaninho, ele faz aí bota direto, tudo mais. Eu vou pegar um pouquinho de café, daqui a pouquinho. Aproveitar a xícara. É verdade. Acho que essa xícara vai ficar de cortesia para ele. Vamos lá. Então, com base nessa premissa, esse cidadão vai fazer isso aí, vai expor aquela família no risco, né? Ele deixou de contratar a sua mão de obra, que foi indicada pelo coronel. Aí fulaninho ali, ele faz baratinho, ele faz lá baratinho. Aí vai fazer, aí dá um problema. Aí quando o pessoal vai fazer a análise, vamos usar isso como um condomínio, vamos dizer assim. Um condomínio contratou uma certa mão de obra barata. Aí não foi saber a origem daquele profissional, aquela pessoa de referência tem, dá um problema. Aí vai querer ser ressarcido pela instituição que fornece a energia. Aí vamos fazer uma análise dos fatos, vamos buscar a causa e efeito da situação. E quando chega lá, esse profissional que fez aquilo não é habilitado. Não tem habilitação, não tem logo. Foi um camarada aí que teve um conhecimento aí e não tem uma escola que... Enfim, quem é responsável é quem contratou a mão de obra. É simples assim. É simples assim. E quando vai se fazer a análise de investigação de causa, eu estava conversando até com a doutora Sandra Santos esses dias, né? Do IC, e ela falando justamente sobre isso aí. A responsabilidade, Luiz, é de quem contrata. De quem contrata. Contratou, botou ali dentro, aí você contrata um camarada para fazer um serviço no seu condomínio. O camarada não tem uma formação, não tem uma escola técnica, não sei o quê, porque é barato. Não vai emitir um RT para não ter responsabilidade, porque à medida que você emite um RT ou uma TRT, ele já está dizendo responsabilidade técnica. Ele está chamando de responsabilidade para ele. Para ele, se acontecer qualquer situação, ele vai responder o que está no artigo 18 do Código de Processo Penal, simples assim. Aí tem a imperícia, a imprudência, um monte de outros fatores. E ninguém quer fazer. Faz o baratinho, imita o notinho. Não, isso aqui está tudo certo e tudo mais. Aí vai dar trabalho aos colegas do Corpo Bombeiro. Pegou fogo, prédio, centro de medição. Aí quando chega lá, nem a SEB sabia que aquele existia. Ah, não, a SEB tem que ressarcir sim. Mas cadê a documentação técnica? Não tem. Aí os colegas nossos da engenharia, a gente que ensina que você fez esse curso ontem. Não tem informação nenhuma, filho. Então, a gente se preocupa muito com isso. Faço vez aqui do o coronel falou, existem poucas instituições de ensino, né, que tem essa preocupação como o professor está tendo, né, como coordenador de reuniões profissionais para debater esse tema aqui, né? Esse tema aqui. Então, é interessante fazer essa observação, né? O colega que vai prestar um serviço, tenha cuidado quando for fazer o serviço, porque você vai responder tecnicamente por isso. Uma vez que, dependendo do dano causado ao patrimônio, aí pode ter dano de vítima de pessoas, infortúnio, vamos dizer assim, o termo. Aí alguém vai ter que responder. A NR10, lá no item 13.1, ela diz que a responsabilidade é solidária a todos, contratantes, contratados e envolvidos.
Você pega o Código Penal 132, artigo 132, aquele que expõe a vida, né, ele pode chegar a pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano, só pelo fato de expor, com o agravante de 1/3 da pena por descumprimento de norma técnica. Isso. Aí vem a questão da súmula 229 do Supremo Tribunal, que diz assim: a indenização acidentária a cargo da Previdência não exclui a responsabilidade civil. Então, todos são responsáveis civil e criminalmente. O profissional que contrata, o profissional que está do lado daquele que está executando de forma errada e não o orienta, não ajuda. Quando eu fiz o curso de eletricista em 1991, teve uma duração de 1.414 horas. Eu precisei ler aproximadamente 280 apostilas para poder me considerar um eletricista em início de carreira. Hoje, algumas instituições com 60 horas já têm o certificado de eletricista. Enquanto eu, professor e coordenador do Núcleo Eletrotécnico do Senai, nós tínhamos essa demanda de profissionais que trabalhou a vida toda e não tinha a certificação, porque a NR10, item 10.2.4 da linha D, ela diz que você tem que ter um curso em uma instituição oficial de ensino. Sim. Muitas vezes o pessoal faz com o vereador do bairro, faz com alguma ONG, faz com... Enfim, aí esse curso não serve. Diversos segmentos. Aí o Senai criou o SSCP, ao qual eu fui o coordenador e implantador lá na época. Sim. Que é o Sistema Senai de Certificação de Pessoas. Nós tínhamos um trabalho onde o profissional que se diz qualificado, ele passaria 8 horas fazendo provas teóricas e práticas, comprovando a qualificação, e aí sim a gente emitia um certificado. Mas mesmo assim, é uma coisa muito primária. Em 1992, quando eu fiz a Escola Técnica Federal de Pernambuco, foram 4 anos e tinha o mesmo conteúdo programático hoje de um curso de engenharia. Se você pegar a grade curricular do curso técnico de 1992 e o de engenharia, não tem nada diferente. Mas com o passar do tempo e essa necessidade até mesmo de mascarar o analfabetismo, de aumentar o IDH no Brasil, começou a se fazer com que as coisas acontecessem no carbureto, mais rapidamente. E aí gerou muitos profissionais que estão hoje fazendo as coisas de forma errada. E aí, quando você tem uma instituição séria, com profissionais sérios, que não negocia princípios e valores, porque muitas vezes você chega e diz assim, eu já sei, eu só quero só o diploma. Para você ter o diploma é simples. Curse todas as unidades curriculares, tenha um aproveitamento satisfatório e receba. Agora, enquanto o CFT, o CREA, o CAL, qualquer outro desse, com exceção da OAB que faz a prova, não fizer uma prova para validar aquele diploma, o cara vai conseguir o diploma de várias formas, porque como tem instituições sérias, tem instituições que não são tão sérias, e ele dá a entrada lá e pega o diploma dele e ele é técnico, é engenheiro como qualquer outro. Teria que validar isso aí. Eu ainda digo mais, que você com base no que o professor falou aí, eu falo do proficiência técnica, né? Sim. O camarada vai fazer você é técnico, você fez o curso onde? Na instituição tal. Pronto, o senhor esteve lá nos Estados Unidos, sabe muito bem que quando a gente sai daqui para lá, você chega lá, para comprovar que você tem que fazer uma prova, não é isso, professor? São 2 anos para você ser eletricista indoor e outdoor. Não tem essa coisa, você é eletricista, você trabalha dentro e fora, não. Indoor e outdoor, 2 anos para você pegar a license para você poder trabalhar. Não, veja só, então tem essa situação. Eu gostaria de agradecer, né, a presença do Coronel Marconi. Sei que as atribuições no Corpo de Bombeiros são diversas, mas ele arrumou um tempinho para que a gente pudesse realizar esse podcast. Professor Luiz Alves também, agradecer a Bracopel por ter liberado também, né, eu sei que as atribuições, e o nosso professor Joselito Bordu. E aí a gente tem essa preocupação, a Escola Técnica SEAP tem essa preocupação através do professor Jorge, que é o nosso diretor, de ter, de dar essa informação, e aí para todos os alunos, né, do EAD, e puder assistir esse nosso podcast
para que tenha realmente informações precisas, né, dentro desse processo. Mas eu só tenho a agradecer a vocês e até o próximo. Obrigado a Vamos embora. todos e espero que É todos isso aí. assistam mesmo. E Aproveita. curtam, é o podcast. Aproveite e entra lá no site da abracopel.org.br, né, e veja algumas coisas que tem lá, né, professor? Tem umas coisas por lá também. E siga o Instagram lá da Abracopel, do SEAP, Perfeito. né? O bombeiro também. E a gente segue lá o bombeiro oficial. Quando Eu até queria aproveitar. Veja, eu desenvolvi um aplicativo de primeiros socorros que eu acho que vale a pena baixar. Só fora da plataforma de vendas, né? Na realidade, digita no navegador do celular app, que é a abreviatura de aplicativo, Sim. que foi feito para você. Então, app.vc, aplicativo para você. app.vc/primeiros_socorros. Então, fica fácil acessar, é gratuito. Chega lá, baixa o aplicativo, fica com ele disponível no celular. E lá tem várias orientações, inclusive vinculadas ao choque elétrico. O que fazer no teu parada cardiorrespiratória, de engasgo e outras coisas. Eu gosto sempre de divulgar porque, mesmo não ganhando nada com esse tipo de financeiramente, mas eu sei que a população, muitas vezes, carece de informação. Informações que vêm da Abracopel, informações que vêm da Escolatec, informações que é disponibilizada por um órgão ou por uma pessoa, né, que tenha a formação adequada, realmente pode ajudar a salvar vidas. Então fica a dica aí para todos que querem. Quem gostou do nosso, curta aí o nosso canal, siga, para que a gente possa produzir mais vezes e mandar informação de verdade para as pessoas. Gente, muito obrigado. Gratidão. Até mais. Disposição. Tchau, tchau, Tamo pessoal. junto. Isso aí.